Então, neste segundo módulo, como eu disse no módulo anterior, nós iremos aprofundar a operacionalização da pesquisa, que é a descrição do referencial teórico, da metodologia, a análise dos resultados e a conclusão. O primeiro passo, a partir do momento que você começa a fazer a sua pesquisa, é escrever o seu referencial teórico. Por que eu tenho que escrever o referencial teórico antes de aplicar a minha pesquisa? Porque você precisa conhecer as bases teóricas do seu tema. O que tem sido dito, o que é certo, o que é errado, o que é mito, o que é verdade, quais são as lacunas. Você não pode aplicar a sua pesquisa sem antes conhecer um embasamento teórico. Até mesmo, por exemplo, se você pegou um questionário, uma entrevista de um outro material e vai replicar. Você precisa fazer um embasamento teórico para você ver se alguma questão daquele questionário ou daquela entrevista não está desatualizado ou não está contrastando com uma outra teoria. Por isso que é importante você sempre fazer o referencial teórico. Ele é um trabalho realmente um pouco mais desgastante, porque exige muita pesquisa, exige escrita, exige articulação de ideias, mas ele é essencial. Um bom referencial teórico é uma porta aberta para que você consiga, principalmente, publicar o seu material e, principalmente, tirar uma nota excelente na sua pesquisa. Então, no referencial teórico, por conceito, nós temos que ele é elaboração que vai explicar melhor ao leitor o que é o tema em estudo. Vai mostrar para o autor a relevância e significância do estudo. Então, veja, na introdução, você faz uma pincelada, você faz uma contextualização mais genérica. No referencial, nós falamos que ele é um funil. Você vai aprofundar a sua pesquisa. Você vai trabalhar aqueles conceitos que você citou na introdução de forma mais aprofundada no referencial. Ele não pode ser repetição da introdução. Ele pode contemplar os aspectos da sua introdução, mas ele tem que aprofundar, tá? E utilize referências, como eu disse no slide na aula anterior, dos últimos 5 anos. Eu já participei de muitas bancas e material com referência de 1980, 1990, busque referências recentes. Ah, Nayara, mas como que eu não vou citar, por exemplo, inovação Schumpeter? Ok, foi o cara que criou a inovação, você vai citar o Schumpeter. Ah, o livro dele de 1980, ótimo, mas evite fazer muita citação desse material. Busque referências mais novas. Até mesmo porque livro sempre ele é reeditado, é sempre lançado novas edições. Então, se o cara escreveu um livro em 1984, com certeza ele deve ter novas edições. E aí você busca a mais recente. Outro critério, para cada afirmação utilize a citação de no mínimo 3 autores diferentes. Então, um exemplo prático, se eu falar que aquela bola é quadrada, eu tenho que buscar 3 autores que falam que aquela bola é quadrada. Ou 3 autores que vão se complementar. Ó, aquela bola é azul, fulano de tal falou que aquela bola é azul, mas também é quadrada. Então busque autores que conversem entre eles, ou em convergência ou também divergência. Ah, o autor tal falou que aquela bola é quadrada, mas o autor tal falou que ela não é quadrada. Ela tem levemente as extremidades arredondadas, então não podemos considerar que ela é quadrada. Estou dando exemplos bem simplórios, só que para você entender como que funciona, porque às vezes a gente fala para o aluno, olha, busque 3 referências, ele fala, mas como? Como que eu vou fazer isso? Então você tem que buscar referências ou complementares ou ainda assim divergentes, que traz também um aspecto muito profundo no seu trabalho, quando você busca autores que falam tanto ideias convergentes como ideias divergentes. Então sempre busque, para cada assunto que você tratar, 3 autores. Então se eu estou falando, por exemplo, de planejamento estratégico, eu vou buscar 3 autores que falam o que é planejamento estratégico. Quais são os autores? 3 autores dos últimos 5 anos. E aí eu vou buscar livros, raramente eu vou utilizar livros, mas eu vou buscar artigos, bons artigos científicos. Você pode usar livros, mas não em grande quantidade, tá? Organize o material de forma que você tenha acesso rápido. Como eu disse na videoaula anterior,
essa organização vai agilizar a sua vida acadêmica. No início pode parecer que não, mas quando você precisar voltar em algum autor, voltar para buscar alguma informação, você vai ter um acesso instantâneo. Imagina você procurar, é como num guarda-roupa bagunçado. O guarda-roupa, se ele é bagunçado, você está procurando uma roupa, é muito mais difícil de você achar. Então, o seu material também deve ser levado em consideração, deve ser organizado, levado em consideração isso. Marque no texto citações. Então, marque em amarelo o que você tirou para citar no seu material, para novamente agilizar. A minha orientadora de dissertação, ela pedia para marcar tudo em amarelo. Ou seja, com certeza ela verificava, né? Se aquilo que eu tirei estava de acordo ou não, se eu tirei foi daquele lugar mesmo. Mas é para também dar segurança para você. Você está no meio da sua apresentação, uma pessoa da banca, um professor da banca, faz uma arguição sobre determinado autor que você utilizou em determinado material, você pega o seu computador, abre para ele e mostra, olha, está aqui, ó, onde eu tirei. Imagina você ter um artigo de 20 páginas, você não faz marcação nenhuma, e no meio desse artigo você tira uma referência. E aí? Até você achar, nem sei se você vai ter tempo hábil para isso. Quando você marca, você já vê instantaneamente, tá? Busque utilizar a citação indireta. Então, o exemplo de citação indireta, veja que eu trago para você, é quando você reescreve a ideia do autor com as suas próprias palavras. E no final da frase você utiliza caixa alta, letra maiúscula. Então, você coloca autor, sobrenome e ano. Veja que aqui, ó, nesse exemplo, eu utilizei 1, 2, 3 autores diferentes, que se complementaram em um conceito, né? Ou seja, eles se complementaram as ideias deles. Então, no final, eu coloco os autores que eu utilizei. Então, faça isso durante todo o seu trabalho. Um bom trabalho de TCC é aquele trabalho que tem embasamento teórico. Não escreva nenhum parágrafo sem citar autor, a não ser que seja a sua conclusão. Fora isso, sempre citando. É um erro muito comum de ser visualizado no material dos alunos, escrever sem citar autor, escrever e citar só um autor, escrever e citar um autor de 1980, não faça isso, tá? É um erro grave, chega na banca, os professores irão salientar isso. Outro exemplo também que eu trouxe é um quadro. Para que eu faço um quadro? Quando você está fazendo a sua referencial teórico, você vai buscar sempre lacunas. O que é lacunas? Fatos e dados históricos que deixaram de ser contemplados. Então, você faz uma pesquisa intensa de vários autores, de vários trabalhos, e você começa a confrontar e fala, olha, aquele trabalho ou gerou o resultado tal, ou deixou tal lacuna. Então, ao invés de você escrever, muitas das vezes, um texto corrido, você monta um quadro. Veja esse exemplo desse quadro. Nesse quadro aqui, que eu tirei inclusive da minha dissertação, não foi feito por mim, foi feito por outro autor, mas eu apliquei na minha pesquisa. Ele apresenta os principais resultados obtidos com a implementação do SOP. Então, ele coloca aí numa coluna os autores, no outro os títulos de cada trabalho, no outro ele coloca os principais resultados. Então, é uma forma sintética de você mostrar várias situações e ao mesmo tempo você dá ao autor a oportunidade, inclusive, de comparar de forma mais rápida um trabalho de outro. Então, utilize isso também no seu trabalho. Traz uma certa consistência maior. Imagine você escrever um parágrafo para cada trabalho desse. Se eu quisesse comparar um trabalho com o outro, ia dar muito mais trabalho, não iria? Se você faz um quadro, você resume isso para o autor e ele consegue ter um conhecimento mais consolidado. Então, utilize também esse artifício de gerar quadros, colocando os principais trabalhos e ou lacunas ou resultados. Aqui eu queria mostrar a importância do SOP, o que ele vem trazendo de resultado para as empresas, de acordo com os trabalhos aplicados. Então, a diferença entre introdução e referencial teórico, como eu disse na aula anterior, a introdução ela é genérica, o referencial ele é como um funil, ele vai aprofundar, tá? E um bom embasamento teórico é de extrema importância. Sempre o referencial tem que mostrar lacunas, relevância. Você começa mostrando a evolução histórica de um conceito, como que ele surgiu, quem que criou,
como que ele foi feito, e aí você depois começa a mostrar já a relevância dele, a importância e as lacunas, o que precisa ser respondido ainda. É onde você mostra a importância da sua pesquisa. Então veja que a justificativa que nós falamos na aula anterior, ela acaba sendo feita o tempo todo, porque você tem que vender o seu peixe o tempo todo, durante o seu material, para que as pessoas se sintam instigadas e se convençam que realmente o seu trabalho é importante. Sempre construir o referencial teórico antes de aplicar o instrumento de coleta de dados, se for o caso. Se você está fazendo uma pesquisa bibliométrica, você não vai, aí essencialmente o seu trabalho é teórico, né? Mas se você vai fazer uma pesquisa aplicada, você pesquisando, aplicando um questionário, uma entrevista, ou um método, você sempre tem que fazer o referencial teórico antes. Porque eu já disse para você que o referencial teórico vai te dar embasamento, para ver o que está sendo discutido, quais são as lacunas, o que pode ser melhorado. Porque às vezes você pega o material de alguém para reaplicar e esse material já está até defasado. Você não pode deixar isso acontecer, você tem que se antecipar. E importante sempre trabalhar com figuras, tabelas, gráficos e quadros de forma legível. Parece bobo, mas eu já peguei muitos trabalhos de figuras, gráficos não legíveis. A partir do momento que você coloca um trabalho, uma figura, uma tabela, um gráfico no seu material, as pessoas têm que entender, têm que visualizar. Então eu já participei de banca que a aluno colocou a figura pequena. Será que era para economizar papel ou tinta? Não sei. Mas eu sei que foi uma das críticas da banca. Você coloca um trabalho, uma figura, você tem que colocar ela legível. Se pequena ela está ilegível, então você tem que aumentar. Se preta e branca ela está ilegível, então imprima colorido, tá? Sempre busque fazer isso, porque é um erro comum e que pode inclusive prejudicar a sua análise de resultados. Se for um gráfico, né, também pode prejudicar a análise dos seus resultados e comprometimento do seu trabalho. Não se esqueça do título e da fonte. Então sempre coloque título e fonte. Também parece ser algo bobo, mas é um erro comum e corriqueiro. É um detalhe, mas é um detalhe importante, regido pela BNT. Fonte de pesquisa, como eu disse, Cielo, EBSCO, periódicos CAPES, USP, IBGE, são fontes que você sempre deve se pautar, tá? Busque fontes reconhecidas. Não busque dados em blog, como eu disse aqui, Wikipédia, blog, Google. Tem que ser fonte internacionalmente, nacionalmente conhecida. Tem que ser fonte segura, tá? Não pode pegar de qualquer lugar. Depois você vai ter que explicar por A mais B por que você pegou. E se for, por exemplo, de um blog, dentro das universidades não tem validade nenhuma, porque blog é uma opinião pessoal. Por mais que possa apresentar dados e tudo, não tem cientificidade. E busque artigos científicos publicados em boas revistas, né? Aqui esse curso ele está sendo desenvolvido para várias áreas, mas na minha área, nós temos na produção, gestão e produção da UFSCar, nós temos vários periódicos de revistas, RAUSP, da USP, nós temos vários periódicos que são excelentes e extremamente reconhecidos. Então busque bons periódicos, principalmente também internacional, traz uma validade enorme para a sua pesquisa. Evite utilizar como referência os livros, como eu falei, somente em casos especiais. O autor que criou a teoria, então você pode citar ele, mas evite, busque mais material aplicado, que é os artigos. Então veja aí esse exemplo nessa tabela, no Excel. É um exemplo de como começar a construir o seu trabalho, né? Você pega lá veja que foram utilizados filtros e começa a utilizar esse material para você e começando a construir as suas ideias. Faça essa tabelinha no Excel, coloque filtros, organize as ideias dessa forma e com certeza você vai conseguir produzir um bom referencial teórico. Temos essa outra planilha também, que é uma forma de organizar. A hora que você quiser uma informação, inclusive, você aplica o filtro, você abre aquele material de forma instantânea. Então, utilize para você organizar as ideias.
A partir disso, você monta o seu referencial. Sempre, pessoal, a técnica ela é importante porque ela vai te auxiliar para você construir um bom referencial. O referencial não pode ser feito de qualquer jeito. Ele tem que ser um processo metódico, né? Para que você consiga bons resultados. Então é isso. Essa videoaula apresenta o referencial teórico. Na próxima videoaula nós vamos falar da metodologia, os seus critérios básicos e logo depois análise de resultados e conclusão. Até o próximo módulo.